cerejas é a Tina. Se você me acompanha lá no Instagram, sabe que eu tenho um quadro que chama Box da Tina e que eu costumo falar bastante sobre Fórmula 1 lá. Mas aqui no YouTube eu nunca fiz nenhum vídeo relacionado, então hoje eu estou aqui. Você vai aprender de uma forma bem simples como acompanhar a Fórmula 1 ainda esse ano. Nesse vídeo eu não vou falar sobre a parte mais técnica, então não vou falar sobre a aerodinâmica, a parte de carro, até porque isso é opcional. Eu vou te falar o que você precisa saber para acompanhar o final de semana da Fórmula 1. E já vou dar um aviso, gente. Se você realmente quer acompanhar, a galera que acompanha, normalmente tem uma galera muito chata. Então eles vão tentar te ensinar a acompanhar, vão falar que o que você sabe não é o suficiente, mas girl, it's not as if, entendeu? Just enjoy it. E eu tô fazendo esse vídeo também porque eu não consigo levar a sério aqueles vídeos de ensinando Fórmula 1 para mulheres. E aí o vídeo é o pneuzinho, o carrinho, isso aqui é igual uma esponjinha de maquiagem. Ai, minha filha, pelo amor de... Dito isso, meus amores, let's go! Todo ano, a FIA, que é a Federação da Fórmula 1, vai liberar 2 calendários pra gente. O calendário das sprints, que eu já vou explicar o que é, e o calendário oficial da Fórmula 1. Nesse calendário, você vai encontrar quais finais de semana, os pilotos vão correr, porque não é todo final de semana que vai ter a Fórmula 1. E também você vai encontrar os países. Já o calendário das sprints vai te contar quais países vão acontecer a sprint. Sprint é uma mini corrida que acontece dentro do calendário da Fórmula 1. Essa corrida normalmente dura em torno de uns 30 minutos. Ela também os pilotos podem pontuar, então eles podem competir, certinho. E na teoria, a Fórmula 1 criou a sprint para poder trazer mais competição pro campeonato. Só que a gente sabe que a Fórmula 1 tudo gira em torno disso aqui, gente? Então a competição aqui, a competição. E aí, por conta da sprint, a gente tem 2 variações de finais de semana da Fórmula 1 e eu vou explicar os 2 para vocês. O primeiro final de semana é o final de semana que não tem sprint, então um final de semana comum, a gente pode dizer. Um final de semana que começa o quê? Na quinta-feira. Quinta-feira. Na quinta-feira, os pilotos já vão estar no país, que eles têm que estar para poder correr, e aí vai acontecer o dia de imprensa, que a gente chama de Media Day. Ali, os jornalistas vão fazer as perguntas para os pilotos, se tiver alguma atualização no carro, eles vão comentar sobre isso, às vezes alguma coisa sobre a vida pessoal do piloto que aconteceu recentemente, e se você for usar Kajar, é dia de gravar TikTok. Aí na sexta-feira vai acontecer 2 treinos livres. Você pode encontrar a palavra treino livre, free practice ou então TL. A gente usa muito essa expressão TL. TL significa treino livre. Como são 3 treinos livres, a gente costuma falar o TL1, TL2, TL3. O TL1 e o TL2 acontecem na sexta-feira. Então sexta-feira a gente só vai ter treino livre. Treino livre é o momento em que os pilotos vão literalmente treinar na pista. Então ninguém ali tá competindo, eles estão vendo apenas como que é a pista, sentindo, porque, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Cada pista tem uma adaptação diferente, seja ela de pista, seja de clima, enfim. Os pilotos precisam ver se tá tudo certinho com o carro, então por isso que são tantos treinos livres assim. Aí no sábado a gente tem outro treino livre e a gente tem a classificação. A classificação é o que vai definir o grid pro domingo. O grid é igual a ordem de largada. Ou então, quando a gente quer falar dos pilotos no geral, a gente costuma falar o grid, então todos os pilotos, todos os carros. E aí no sábado vai acontecer essa classificação. A classificação você também pode encontrar as pessoas falando qualify ou só quali. Ela é dividida em 3 Qs. São 3 tempos que os pilotos vão marcar as maiores voltas. A partir desse tempo, que vai ser o Q1, Q2 e Q3, que eu acho que estão divididos em 18... 15, 12, e desse tempo os pilotos vão ter que se classificando ali. E aí quem tiver o maior tempo, ou seja, a volta mais rápida, eles vão ficando ali pra cima do grid. Os outros, consequentemente, vão ficando pra baixo. Gente, é bem fácil de entender. E aí isso define o grid de largada pra corrida de domingo, que é a corrida oficial. É o primeiro tipo de final de semana que você pode encontrar, que é o final de semana sem sprint. Agora, no final de semana com sprint, ao invés de 3 TLs, a gente vai ter 1 TL. Isso vai acontecer porque na sexta-feira a gente vai ter 1 TL, a gente vai ter a classificação para sprint, porque como eu falei pra vocês, é uma corrida comum, mas é uma corrida menor. Então vai ter a classificação para sprint na sexta-feira, no sábado vai ter a classificação para a corrida de domingo e a sprint, e no domingo a corrida. Fechou? 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 Esse ano aconteceu algumas mudanças no grid e eu expliquei todas elas num videozinho que eu postei lá no meu Instagram, no Box da Tina, e também no meu TikTok. Mas eu vou deixar aqui no YouTube Shorts pra vocês também. Então, quando eu postar esse vídeo, eu já vou ter postado esses shorts e aí vocês podem assistir certinho pra entender tudo que mudou. Então, o grid esse ano a gente vai encontrar 22 pilotos e 11 equipes. Como que funcionam as equipes? Cada equipe vai ter 2 pilotos oficiais. E aí, durante o ano, esses 2 pilotos vão competir pela equipe deles. Eles vão competir entre si e também no mesmo campeonato.
Como que isso vai acontecer? A equipe pode ganhar campeão mundial, e a equipe só ganha como campeão mundial se os dois pilotos pontuarem bem, se eles forem a maior pontuação de todas as corridas. Toda corrida, o máximo de pontos que eles podem conseguir é 25 pontos, e eles conseguem 25 pontos se eles estiverem no primeiro lugar. E se eles estiverem em 10º lugar, eles conseguem 1 ponto. Se você terminou a corrida depois do 10º lugar, você não leva nada de ponto. A sprint, o máximo que você pode pontuar é 8 pontos, no mínimo 1. Então assim, se os dois pilotos forem bem, sempre tá ali entre os 3 primeiros, entre os 4 primeiros, quer dizer que a equipe no final do ano, somando todos os pontos, se ela tiver mais pontos que as outras equipes, eles vão ser campeões mundiais. Mas ao mesmo tempo, os pilotos também podem competir entre si, então é como se tivesse 2 campeonatos em um ano. Competindo entre si, eles disputam o campeonato mundial dos pilotos. Então, o piloto no final do ano é campeão mundial. O último campeão mundial que a gente teve foi o Lando Norris, inclusive a McLaren também. Como os dois pilotos pontuam para a equipe deles, se um desses pilotos aqui tiver pontuando na frente, quer dizer que ele vai ter mais pontos que o outro. Por exemplo, esse é o ciclaninho e esse é o fulaninho. E aí no final do ano eles ganharam o campeão mundial para a equipe deles. Só que o ciclaninho sempre chegava em primeiro e segundo lugar. E esse aqui sempre chegava em terceiro e quarto. Então esse aqui tem mais pontos. E aí ele ganha campeão mundial. E o piloto que é campeão mundial, no final do ano, ele pode escolher trocar o número dele pro número 1 e usar esse número 1 no carro. Nos últimos anos a gente teve o Max Verstappen, né, que ganhou vezes consecutivas e ele sempre usava o número 1. Muita gente até esqueceu que ele tinha o número 33 dele. Mas o ano passado quem ganhou foi o Lando Norris e ele escolheu sim usar. Então esse ano, ao invés de LN4, a gente vai ter LN1, que é a sigla do Lando Norris. Existem muitas regras de pista e algumas delas são bem óbvias, então eu vou falar pra vocês algumas que vocês vão precisar mais de saber pra poder assistir ali no dia da corrida. Por conta do desgaste dos pneus, a FIA pede para todas as equipes pararem pelo menos uma vez durante a corrida. E essa parada a gente chama de pit stop. Pit stop é onde os pilotos vão parar para poder trocar os 4 pneus. No final de semana, a Pirelli, que é responsável pelos pneus, ele vai liberar uma gama de pneus, o composto de pneus. E é muito legal, gente, se vocês pesquisarem essa questão dos pneus, porque cada gama é de acordo com a condição da pista ou a condição do clima. Então a gente tem gama de pneus para chuva, por exemplo, que é os pneus que vão se adaptar melhor à pista molhada, por exemplo. Dependendo do clima e situação, a FIA vai pedir até para eles pararem mais de 2 vezes, mas uma vez é obrigatório por conta que, né, gente, o desgaste é muito grande, senão fica perigoso os caras lá correndo, né, com o pneu só um fiapo de manga. E é nesse momento que a gente tem a famosa frase box box, que os pilotos sempre vão escutar no rádio. Os pilotos têm um rádio com as equipes onde eles conseguem conversar durante a corrida. E no momento que eles precisam parar e ir pro box, o engenheiro sempre vai falar pra eles box box. Regras básicas como os pneus precisam ficar dentro das linhas brancas, que a gente chama de zebra. Uma ultrapassagem acontecer por fora, o piloto tem que devolver a posição do cara que ele ultrapassou. Manobras agressivas, jogar o rival pra fora, isso tudo pode gerar o quê? Punição. Essas punições, normalmente elas acontecem de 5, 10 segundos. Da Fórmula 1, gente, isso é muito tempo, porque em 5, 10 segundos você perde uma corrida fácil. Ignorar as bandeiras, causar colisões, tudo isso, gente, dá penalidade. Sempre que eles estiverem investigando de novo uma coisa que aconteceu, vai aparecer em cima que a FIA tá investigando. E aí depois eles vão trazer esse resultado. Acontece também de, às vezes, acontecer uma coisa que não era pra acontecer, tipo, o carro não tá no peso certo, o piloto tá até no pódio, ou ele marcou algum ponto, mas ele vai ser desclassificado depois da corrida. A Fórmula 1 sempre anuncia isso, já aconteceu, gente, várias vezes. E sobre as bandeiras, a gente tem muitas, mas eu vou falar pra vocês as principais que vocês precisam saber no dia da corrida. Meu irmão tá jogando Fortnite na sala. Bandeira vermelha quer dizer que aconteceu um acidente na pista, alguma coisa muito grande, daí eles vão parar e aí eles acionam o safety car. A gente tem 2 safety car. O safety car é um carro que vai entrar e vai guiar os pilotos até tudo na pista tá tudo certo. Também tem um safety car virtual. O safety car virtual é a mesma coisa, então vai reduzir a velocidade até dar tudo certo e tal. Só que não vai entrar carro na pista porque é virtual, então vai ser só uma suposição de safety car. Agora a bandeira amarela quer dizer que aconteceu alguma coisa e eles têm que diminuir a velocidade. É como se assim, ó, gente, ó, a qualquer momento, hein? A bandeira azul é quando tem um piloto que tá tão pra trás, mas tão pra trás, que o líder da corrida já tá dando a volta e vai encontrar ele. Então esse piloto tem que ficar atento pra poder deixar o piloto que tá vindo passar. Bandeira preta é desclassificação imediata. A bandeira quadriculada é que eles sacodem ali quando a corrida terminou. Então o primeiro que cruzou a linha, a bandeira ali, ela é... A bandeira preta com círculos laranja quer dizer que é um problema mecânico, então o piloto tem que, ali se retirar da pista. Enfim, as mais importantes que você precisa saber
saber é isso. Quando você assiste a transmissão, é muito mais fácil de entender. Inclusive, a tabela lateral vai ficar aparecendo, gente. O gráfico vai ficar aparecendo assim do ladinho aqui, assim. Vai estar tudo explicado. Vai ter o nome do piloto e na Fórmula 1 a gente utiliza o sobrenome do piloto. Então, por exemplo, Max Verstappen, você vai ver só Verstappen. Vai ter o símbolozinho da equipe, vai ter o tempo do piloto. Quando o piloto entrar no box, vai falar. Se o piloto sair da pista, vai falar. Tudo vai falar no gráfico. Então, assim, não tem dificuldade pra assistir Fórmula 1, porque vai aparecer tudo. Vai aparecer tudo pra você. E quando a gente vai assistir a Fórmula 1, é muito importante que a gente também entenda a questão dos setores. Então, quando aparecer pra você assim, setor roxo, o que é o setor roxo? Quer dizer que o piloto bateu o recorde de tempo de todos os pilotos que estavam ali. Então, ele fez a volta mais rápida que todo mundo. Quando aparece setor verde, quer dizer que o piloto bateu o próprio recorde pessoal. Então, ele fez uma volta ali e depois ele vai e faz uma volta melhor naquele mesmo setor. Então, quer dizer que ele bateu o próprio recorde. E quando aparece amarelo, quer dizer que o piloto fez um setor mais lento. Então ele fez um rápido e aí depois ele fez o mesmo setor, só que foi mais lento. E aí aparece setor amarelo. E pra gente finalizar, vamos falar de equipes. Uma das coisas que as pessoas mais ficam com dúvidas é como escolher a minha equipe. Gente, é igual Pokémon, é igual gato, é igual cachorro. Você não escolhe. Eles te escolhem. É igual baias de K-pop. Você não escolhe, eles te escolhem. Ai, Tina, como assim? Gente, você vai só sentir que a equipe é a McLaren, né? Desde que o mundo é mundo. Mas eu sou aquela pessoa, gente, que eu não sou nada clubista. Na Fórmula 1. Porque no futebol, meus amores, pra mim só existe Cruzeiro Esporte Clube, futebol brasileiro, né? Porque eu acompanho de fora também. Mas na Fórmula 1, gente, eu simpatizo com várias equipes. Eu falei pra vocês que a galera que acompanha a Fórmula 1 é muito chata. Somente se você for mulher, gente, eles vão sempre falar alguma coisa. E que muita gente vai ficar implicando, é falar que você só acompanha por causa de piloto, que não sei o quê. Que piloto... Ai, porque o piloto é bonito e tal. E se for... Gente, se você achar o piloto engraçado e bonito e você quiser acompanhar a equipe por causa dele, e daí? Isso aqui, guys, it's not that deep, entendeu? Isso aqui não é emprego, não. Isso aqui é um hobby que você tem que ter. Então, não fiquem, assim, bitolados com coisa desse tipo. Vocês acompanham o que vocês quiserem. Eu, por exemplo, gosto de acompanhar vários pilotos e fico feliz por vários pilotos. Eu amo o Alex Albon. Eu já falei isso publicamente quando necessário, quando possível. Eu amo o Alex Albon. A gente tem 11 equipes, né? Então, eu vou falar pra vocês todas elas. McLaren, Ferrari, Red Bull, RB, Haas, Aston Martin, Cadillac, Audi, Williams, Alpine e Mercedes. Umas equipes que você vai sempre ver os pilotos migrando de uma para outra porque elas têm alguma relação. Por exemplo, a Williams e a Mercedes. Red Bull Racing, que é a Red Bull, né, principal, e a equipe deles, que é a, tipo, a secundária, que seria a RB, né? Meus amores, no mais é isso. Isso é o que você precisa saber pra você acompanhar, assim, sem ter muitas dúvidas. Falei pra vocês a questão de aerodinâmica, questão mais estratégia, assim. Eu pretendo trazer um vídeo pra vocês. Eu também não sou expert no assunto. Eu sei o que eu quero saber, entendeu? Porque vocês têm que entender uma coisa, a gente não é engenheira, a gente não é piloto, a gente não vai estar lá dentro do carro no domingo. É um hobby, é uma coisa pra se divertir. Se não for legal, entendeu? Se for chato, então nem começa a acompanhar. Vou fazer um vídeo explicadinho pra vocês, pra quem também quer aprender. Mas agradeço de coração quem assistiu até aqui. Se você puder apoiar esse vídeo, comentar aqui, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu não costumo pedir essas coisas, mas é muito interessante pra me ajudar no engajamento do canal. Muito obrigada, como sempre. Um beijo pra quem quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!